Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Iago aqui e hoje tô trazendo mais um vídeo nesse formato pra falar com vocês sobre a minha saga com o VHS do Mundo Encantado. Vocês aí que acompanham o canal já sabem mais ou menos, né, uma parte dessa história toda, mas hoje eu vim contar ela com detalhes pra todos vocês. Bom, e antes do vídeo começar, eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês pelo sucesso que foi o vídeo do DVD censurado. Em uma semana ele atingiu mais de 5.000 views, mais de 350 likes e 100 comentários. Galera, de verdade, nunca na história de todo o nosso fã-clube um vídeo fez tanto sucesso assim. Atualmente, se eu não me engano, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá com umas 13.000 views, 13.500 views, cerca de 860 likes e 140 comentários. Eu acho que é isso. E nunca nenhum vídeo fez tanto sucesso em tão pouco tempo. Então, só temos motivos para agradecer, muito obrigado a todos. E também muito obrigado pelos 2.000 inscritos. Estamos fazendo esse agradecimento um pouquinho atrasado, mas é porque os inscritos começaram a subir muito rápido, tomou uma proporção gigantesca. Mas para todo mundo que veio do vídeo do DVD censurado, ou de qualquer outro vídeo, enfim, aos inscritos novos, sejam muito bem-vindos ao fã-clube Galeria Patati Patatá. Assim como eu fiz no vídeo passado, eu vou dar um resumão sobre o lançamento e depois eu vou pro assunto principal do vídeo em si. E também eu falo um pouco sobre a produção desse lançamento, já que você tem muito mais informações do Mundo Encantado do que das histórias engraçadas. Eu também estarei citando algumas fontes e evidências que comprovam tudo que for dito nessa parte do vídeo, já que nossas informações têm embasamento, a gente não inventa história para deixar o vídeo com frase bonita. Enfim, bora começar. Por volta ali do começo dos anos 2000, o Rinaldi, que é o atual dono da marca do Patati Patatá, ele comprou um prédio antigo lá na Vila Formosa, em São Paulo, e batizou ele como o famoso Teatro Rinaldi. Inclusive esse prédio, antes de ser o Teatro Rinaldi, ele já foi um cinema e até uma balada. Não se sabe exatamente quando que ele começou a usar esse lugar para fazer as produções audiovisuais dele, mas a gente crê ali que foi por volta de 2001, 2002. Enfim, o importante é que nessa época o Rinaldi ele tinha um programa de variedades chamado de Rinaldi Show. Baita nome criativo, que migrou da Rede Vida para a TV Gazeta. E desde sempre o Rinaldi trazia convidados até que bem famosos na época. Na verdade eram aqueles famosos que já não eram mais tão famosos assim. Era tipo aqueles famosos que estavam entre a fama absoluta e os famosos de final de site. Lembra dele? Veja como ele está agora. E uma delas era a Mara Maravilha, que estava engatando na carreira gospel, com um projeto chamado de Mara Maravilha para os Pequeninos. Olha, qualquer semelhança. E depois de um acordo entre o Rinaldi e a Mara, o Rinaldi ele disponibilizou todos os seus equipamentos e todo o seu teatro para a gravação desse novo audiovisual da Mara, que inclusive a gente pode ver nos créditos desse DVD que tá lá, Estúdio Rinaldi. Não era teatro ainda, era estúdio. Olha galera, uma parte dessa história toda a gente vai ficar devendo pra vocês, que é a concepção do Mundo Encantado. Como que o Rinaldi, ele só do nada quis fazer o Mundo Encantado. Porque até então, o Patati Patatá só tinha lançado CD, né, da coleção Patati Patatá. Os fãs costumam chamar de super sucessos, mas o nome real é Coleção Patati Patatá. E além dos CDs, o máximo que o Patati Patatá tinha era o programa. Então realmente não se sabe ao certo do porquê que o Rinaldi quis fazer o Mundo Encantado. Se teve influência da Mara nisso, se teve influência de fora, ou se ele só tava com muito dinheiro e quis meter o louco, enfim, não sabemos. Nós da galeria entramos em contato com a Printa Music, que é a gravadora do Patati Patatá até hoje, mas eles não sabem. Também entramos em contato com o Marcos Fiel, que é o dublador oficial do Patatá há mais de 20 anos. Inclusive, na maioria esmagadora das músicas, quem canta a voz do Patatá é o Marcos. Provavelmente todas que você ouviu na sua vida é ele cantando. Algumas bem específicas que não. Só que ele também não sabe de onde que o Rinaldi teve a ideia de fazer o Mundo Encantado. Eu, por conta própria, tentei entrar em contato com o Júnior Rangel, que é o Patatá dessa época, né? O Patatá fixo dessa época. Por enquanto não obtive retorno. Se ele me responder enquanto eu estiver editando esse vídeo, eu coloco pra vocês na edição.
Mas por enquanto essa parte da história a gente vai ficar devendo pra vocês, porque a gente não sabe e a gente não tira informação da orelha. Bom, pulando agora a parte da concepção do Mundo Encantado, vamos direto pra produção dele. Para esse novo projeto, o Rinaldi, no final de 2003, ele fundou a Fábrica de Estrelas, no qual a gente pode ver o seu registro lá no INPI, no nome da empresa do Rinaldi, e com data em 4/11 de 2003. Inclusive, guardem o 2003. A Fábrica de Estrelas, em resumo, foi uma tentativa do Rinaldi de fundar uma agência infantil e infanto-juvenil para o seu novo projeto audiovisual, que era o Mundo Encantado. Talvez também para possíveis outros videoclipes, comerciais, outros DVDs. Só que faliu. Também não dá para deixar de citar a péssima divulgação que a Fábrica de Estrelas teve. Essa empresa não tinha relevância, não tinha comercial na TV, até onde a gente sabe. E a única divulgação dessa agência era no pós-créditos do Mundo Encantado. Só que daí é complicado, porque o Patati Patatá até tinha relevância nessa época, mas não relevância suficiente para divulgar uma agência inteira. Até porque o primeiro boom da fama mesmo veio entre 2005 e 2006. O que complica mais ainda essa divulgação é que a vinheta ela vinha só depois dos créditos do Mundo Encantado. Só que daí a criança parava de assistir nos créditos, dependendo da criança, como é bom ser feliz. E daí no pós-créditos que ela não vai dar importância mesmo. Principalmente no caso do VHS, que o quanto mais você assiste, mais tempo demora pra você rebobinar a fita. E eu falo por experiência própria, rebobinar a fita é um saco. Dependendo do filme, eu pagava a multa do locador. Então essa estratégia de divulgar a Fábrica de Estrelas deu muito errado. Isso é um VHS do Patati Patatá, não é um filme da Marvel. Então acabou que a empresa não deu certo, a agência faliu, enfim. Foi pro buraco. Agora, vocês lembram que eu tinha pedido pra vocês guardarem o 2003, né? Simbora começar a falar da produção desse negócio. Em 2003, eles tinham um programa na TV Gazeta que eu cheguei a citar no outro vídeo, mas foi bem por cima mesmo. Esse programa, ele era gravado, não era ao vivo, e era transmitido aos sábados. Ou seja, se em uma semana eles gravassem 4 programas, eles já tinham conteúdo pro mês inteiro. E diga-se de passagem, eles gravavam bem mais do que 4 programas por mês. Digo isso porque nesse período de 2003, o Patati Patatá eles não tinham nenhuma outra obra audiovisual a não ser o programa. Então, se tratando de audiovisual, eles podiam focar todo o tempo deles, todo o tempo de trabalho nessa produção do programa, né? Na produção e filmagem. Então é quase certo que eles gravavam mais de um programa por semana ou até por dia. Então, em 2003, o foco da Rinaldi Produções, além de divulgar o volume 5, era focar na produção desse programa. Mas por enquanto essa informação não é tão relevante. Guardem ela também, que daqui a pouco ela vai ser útil. Ainda em 2003, em outubro, o Rinaldi ele tinha fundado a Patati Patatá Editora, que era um setor da Rinaldi Produções só focado no Patati Patatá. Então provavelmente nós podemos dizer que a produção do Mundo Encantado começou por aí. Então beleza, outubro de 2003 começou a produção, e início da produção entra o cenário do home video. Home video no caso se refere a VHS, DVD, enfim, formato de vídeo caseiro. Eu vou me referir ao Mundo Encantado assim, já que ele foi lançado em ambos os formatos. Como em outubro de 2003 começou a produção e o cenário, a gente pode dizer que provavelmente eles já estavam desmontando o cenário do programa Patati Patatá e montando o cenário do Mundo Encantado e também produzindo as músicas. Faz sentido as músicas terem sido produzidas em pouco tempo, já que a maioria era ali arquivos do catálogo de fonogramas da Plinta, como A Dança do Macaco, Late Cachorrinho, Sítio do Vovô, Como é Bom Ser Feliz, entre outras. Eu também não posso deixar de citar as músicas dos Pupurris, já que 4 anos depois da gravação original, em 2003, elas foram separadas em versões estendidas para o álbum As 100 Mais da Pré-Escola Volume 2 de 2007. Inclusive, por mais que elas estejam até na coleção Baby Hits, ao que tudo indica, as músicas dos Pupurris foram gravadas originalmente pro Patati Patatá mesmo, já que todas as outras músicas inéditas foram feitas pela Plinta em 2007, ganhando uma versão na voz do Patati Patatá no mesmo ano. Em resumo, 10 músicas dos Pupurris do volume 6 e 90 músicas inéditas de 2007. Galera, rapidão. Quem aí, se você que aí tá assistindo esse vídeo tiver perdido pela sua casa esse kit ou algum desses CDs, pode ser só o papelão, pode ser só o disco, chama no direct da galeria e me vende, por favor. Ou comenta aqui no vídeo que eu chamo você no direct. Voltemos pro vídeo. Voltando à produção de 2003, algumas coisas que chegaram aí pro projeto final foram feitas e gravadas em 2003, como as mágicas que serviram de interlúdio entre os clipes, o clipe da Dança do Macaco, o primeiro Pupurri e o clipe Brincadeiras. O que evidencia que isso foi gravado em 2003 são os figurinos.
No Patati a gente pode ver que o seu chapéu, maquiagem e fantasia são relativamente diferentes aos demais clipes que foram realmente gravados em 2004. No Patatá a diferença não é tão grande, até porque o que muda mesmo nele é um pouquinho da peruca, a gravata e o sapato. A peruca, não sei dizer exatamente o que muda, mas eu acho que ela é diferente. Vocês aí que quiserem analisar podem ver, eu não garanto que a peruca é diferente, mas eu acho que é. O sapato é diferente porque ele tá todo amassado e a gravata ela tem uma meiuca toda verde gigantesca, típica do figurino dele de 2003. Agora a gente já sabe mais ou menos a época que começou a produção e também a gente já sabe sobre os figurinos. Agora quanto à gravação dos clipes de 2003. Estimando, foi em dezembro. Eu cheguei nessa conclusão comparando os figurinos deles de 2003 e também usando um pouco de lógica. Vem com o raciocínio, bora? Em outubro, o Rinaldi ele registrou a Patati Patatá Editora e começou de fato a produção do Mundo Encantado. Em novembro, ele registrou a Fábrica de Estrelas para recrutar toda aquela cambada de criança que aparece nesse home video. E em dezembro, provavelmente eles começaram as gravações. Até porque até eles decorarem as músicas, ensaiarem as coreografias e realmente ter a gravação para valer, leva tempo. Mas creio eu que essas paradas aí foram gravadas no final de dezembro de 2003. Até porque é muita pouca coisa. Claro, existem os possíveis clipes descartados, mas eu acho que se tivessem gravado no começo de dezembro teria mais coisa do que só as mágicas e 3 clipes. Só que como foi gravado no final de dezembro, tem toda aquela parada de festas de final de ano, aí tem Natal, tem Ano Novo, e aí as gravações tiveram que dar uma pausa e retornaram só lá pela metade de janeiro. E retornaram as gravações já com os figurinos novos que aparecem na maioria esmagadora dos clipes e também aparecem nos ensaios que foram usados no DVD, no CD, no VHS, enfim, usados em tudo da época. Até numa maleta de carimbo. Essa vocês não esperavam. Inclusive a gente só sabe que esses figurinos eles são do comecinho de 2004, porque indo na Wayback Machine do site do Patati Patatá, numa data específica, a gente consegue baixar uma imagem que veio dessa sessão de ensaios. E nela tem a data de 21/2/2004, ou seja, bem no comecinho mesmo, fevereiro de 2004, eles já estavam com os ensaios tirados. E no ícone da foto, a gente consegue ver a foto sem edição. Com uma péssima qualidade, mas sem edição. Então sim, essa foto é original e a data dela realmente é a data em que os ensaios foram tirados. E o link para vocês visitarem essa página, baixarem a imagem, enfim, dar uma consultada, tá aqui embaixo na descrição. Bom, como os ensaios são de fevereiro de 2004, a gente pode presumir que as gravações se encerraram por volta daí mesmo. Inclusive, eu acho que o segundo Pupurri e o Dance com Patati Patatá, eles foram um dos últimos clipes gravados, até porque neles eles estão bem semelhantes com os ensaios, tipo muito parecido mesmo. Então as gravações provavelmente se encerraram por aí, metade de fevereiro ou finalzinho de fevereiro mesmo. Então até agora nós sabemos que a produção começou em outubro de 2003, o início das gravações em dezembro de 2003, final de dezembro, o fim das gravações no final de fevereiro e o lançamento em VHS em abril. E isso do lançamento em abril, vou explicar agora. Esse VHS ele foi lançado num kit junto do CD Patati Patatá Volume 6 e uma revista de passatempos chamada de Rir Colorir. Ao que tudo indica, essa revista teve umas 3 ou 4 edições diferentes, mas o que importa é a primeira. Existe um scan de uma página inédita e no copyright da revista a gente pode ver como abril de 2004. A gente também pode ver isso no processo de 2009 do Patati Patatá contra o Telecteco. Aqui ele cita Rir Colorir e fala que é abril de 2009. Inclusive, o Patati Patatá perdeu esse processo. Minha nossa senhora. Essa revista ela foi lançada junto do VHS e do CD. Logo, ambos são de abril. Não tem muita discussão. Até tem uma galera que acha que essa revista ela foi lançada antes e comercializada como prêmio no programa de 2003, assim como era no programa deles de 2005. Mas pô, é só pensar um pouco e ter o mínimo de noção básica e lógica, cara. Essa revista tem os ensaios de fevereiro de 2004, então antes disso não poderia ser. E também que o lançamento anterior, que era o volume 5, também tinha uma revista de atividades. Então se tinha uma revista que era pra ser comercializada no programa de 2003, é essa revista que vinha no volume 5, não a Rir Colorir. E quantas pessoas que pensam que essa revista ela foi lançada em abril e o Mundo Encantado foi lançado depois, também não pode ser. Até porque tendo em mente que o VHS e o CD eles são de abril, tudo que eu falei aqui faz sentido e digo mais. Também tem o fato de que ambos foram feitos às pressas, já que como as gravações se encerraram no final de fevereiro,
eles só tinham março e algumas semanas ali de abril pra editar os ensaios, as artes, fabricar tudo, editar os clipes e finalmente lançar. Só que isso de ter sido feito às pressas acabou interferindo no lançamento em si, já que as primeiras cópias do VHS tinham erros de legenda e também não tinham a label. A label, no caso, é essa artezinha aqui, tá? Eles não tinham isso, era uma fita toda preta como se fosse uma fita comum. E as primeiras cópias do CD volume 6 foram fabricadas em São Paulo, provavelmente para economizar tempo, já que demoraria um pouco mais pro lote de CDs chegar na empresa do Rinaldi, caso eles fossem fabricados direto em Manaus, que posteriormente foram, mas bem posteriormente mesmo. Outra coisa que fizeram para economizar tempo foi deixar as legendas sem transição entre elas. Pô, eu só joguei essa aí na roda, mas eu vou explicar. O primeiro Pupurri provavelmente foi o primeiro clipe gravado, já que além de ser em 2003, ele também é em chroma, então provavelmente o cenário ainda não estava pronto, eles queriam fazer alguma coisa já, só sacaram um chroma e fizeram acontecer. Mas que ele foi o primeiro gravado, nós ainda não temos provas, mas que ele foi o primeiro editado é quase certeza. Vejam as legendas das primeiras músicas desse Pupurri. Nelas tem um fade in e um fade out entre elas, mas isso só permanece mais ou menos até a música do Casamento do Pato. Na música do Jacaré já não tem mais isso, eles tiraram. Inclusive, na música da Minha Velha, essas transições elas demoram um pouquinho mais. No Casamento do Pato são um pouquinho mais rápidas e na do Jacaré elas já não existem. Provavelmente fizeram isso para economizar tempo. Então eu acho que isso do VHS ser de abril já tá mais do que explicado. Agora quanto ao programa, essa temporada de 2003 durou até maio de 2004, mas os programas transmitidos em 2004 claramente não foram gravados em 2004, até porque lá no teatro tava o cenário do Mundo Encantado, e não faria sentido eles desmontarem o cenário do Mundo Encantado, montarem o cenário do programa, aí gravar alguns programas e daí sair, tirar o cenário e trocar cenário, até porque se eles fizessem isso, provavelmente a gente notaria pelo menos alguma diferença mínima na posição, nos posicionamentos dos elementos do cenário. O cenário do Mundo Encantado já estava lá no teatro desde outubro de 2003, logo os programas de 2004 eram basicamente à frente de programas de 2003 que eles tinham, ou provavelmente reprise de alguns programas, até o Rinaldi ele parar de alugar o horário na Gazeta, provavelmente para investir o dinheiro dele na divulgação do VHS e do CD, também da revista, do kit em si, já que até então o DVD não tinha sido lançado ainda. Agora, para encerrar o TCC do Mundo Encantado, vamos falar sobre o Planeta Arco-Íris. Esse é polêmico, bora! O Patati Patatá no Planeta Arco-Íris nada mais é do que um especial ou um piloto de um possível outro projeto da marca gravado no final de 2004, sendo baseado na peça Bafolão e o Planeta Arco-Íris, escrita por Jorge Kaczynski. Não se sabe se esse piloto realmente foi passado na TV ou algo do tipo, mas a gente só tem acesso a ele graças a uploads no YouTube pelo próprio Pedro Bexiga, que além de dirigir o projeto em si, ele também foi o diretor de fotografia desse projeto. No elenco, além do Patati Patatá, existiram alguns atores que viriam a ser bem familiares no futuro, participando de outros projetos da marca. Entre eles temos o Luiz Cancan interpretando o Rei Lautar, Angela Etel interpretando a Princesa Gracinha e o próprio Pedro Bexiga como Bafolão, que é o antagonista da história. Agora, por mais que esse piloto tivesse sido gravado no cenário do Mundo Encantado, ele realmente não tinha nada a ver com o Mundo Encantado, só o cenário e a abertura do começo, só. E como ele aparentemente foi gravado lá por outubro de 2004, na verdade não se sabe o mês exato, isso é só uma estimativa baseada no figurino deles no Teleton de 2004, que é o exato mesmo do Planeta Arco-Íris, não tem nenhuma diferença, é o mesmo figurino. Então foi por volta ali de setembro, outubro, enfim, foi no final de 2004, que foi depois do segundo semestre, a gente tem certeza que foi. Mas então, tendo isso em mente, aquela teoria de que o Planeta Arco-Íris está no VHS do Mundo Encantado cai completamente por terra. E nenhuma das 3 tiragens do VHS tem essa novelinha lá. Nenhuma mesmo. E outra, se viesse com o Planeta Arco-Íris, teria alguma informação, estaria escrito provavelmente na capa, na contracapa, na duração, no próprio kit, sei lá. Mas ia ter algo avisando que além dos clipes tem uma novelinha, certeza. Outra coisa que comprova que o Planeta Arco-Íris foi gravado bem depois do Mundo Encantado. Essa é a cor do arco-íris do Mundo Encantado. Essa é a cor do arco-íris do Planeta Arco-Íris. Galera, pelo amor de Deus, o nome é Planeta Arco-Íris e justo o arco-íris tá desbotado? Agora, galera, pra finalizar, dá zoom. Vem aqui, me explica, galera. De onde vocês tiraram que o Planeta Arco-Íris é um spin-off? Tô calmo. Mas galera, sério, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido,
Não faz o menor sentido um spin-off minissérie de um compilado de clipe audiovisual infantil. Não, galera, não tem nada a ver isso de spin-off. Não é spin-off, não, é só patati patatá. Finalmente, depois desse TCC enorme sobre o Mundo Encantado, desse meu desabafo, bora pro assunto principal do vídeo, que é a minha saga com esse VHS aqui. Começando a falar dessa odisseia, vamos lá do comecinho. Dia 21 de junho. Foi aí que começou. De madrugada de sexta pra sábado, tava fazendo nada, mexendo no computador. Fui procurar alguma coisa aí do Patati Patatá vendendo pra comprar pra minha coleção. Já era de madrugada, né? Então já era dia 22. Era 1h da manhã, mais ou menos. Dia 22 de junho. Do nada, só me apareceu ali. Acho que foi no Google mesmo, eu não lembro direito, mas apareceu. Um leilão. Um leilão que tava vendendo o VHS do Mundo Encantado. Eu fiquei... Não é possível que eu encontrei esse negócio vendendo. Eu fiquei em choque. E daí, fui consultar mais informações do leilão. 22/6, 1h da manhã, eu encontrei o leilão. 22/6, 8h da noite, o leilão ia acontecer. Não lembro exatamente se era às 8, mas enfim, era por aí, era de noite. Galera, foi a maior cagada da minha vida. Eu tava procurando alguma coisa, encontrei outra e outra. Foi no dia que o leilão ia acontecer, foi muita cagada isso. Aí beleza, passou-se a noite, eu já tava ali com o site do leilão, eu tava com sangue no olho. Passou a noite. No dia 22, já de manhã, minha mãe tava tomando café da manhã, eu fui falar com ela, mãe. Encontrei um leilão, né? Um leilão que tava vendendo um VHS do Patati Patatá. Posso fazer um lance? Porque, na verdade, eu não fazia a menor ideia de como que funcionava um leilão. Nenhuma, zero. Nenhuma ideia de como funcionava um leilão. Eu só, eu descobri ali na hora, fazendo os negócios que... Nunca tinha participado de um leilão antes, o VHS foi meu primeiro. Que honra, hein? A minha mãe, inclusive, ela permitiu que eu fizesse o lance, porque eu acho que ela gostou da ideia de ser um leilão. Ela curtiu essa ideia, acho que foi por isso que ela deixou fazer o lance. Mas, criei minha conta, com os meus dados, e fiz o lance. Passou um tempinho, minha conta sumiu. Por quê? Porque eu fui burro. Eu coloquei os meus dados. Eu nasci em 2009, e eles puxaram lá que eu sou de menor. E aí não deu. Aí eu tive que criar uma nova conta com os dados da minha mãe. Só que como eu já tinha feito o lance de R$5, que o mínimo era R$5, né? Como eu já tinha feito o lance de R$5, pra conta da minha mãe eu tive que fazer um de 10. Ele vai aumentando de 5 em 5, e daí tive que fazer o lance, né? Paguei 10, paguei R$5 a mais por burrice, mas tá. Só que no dia que aconteceu esse leilão, eu tinha marcado de sair com meus amigos. A gente ia ido dar um rolê num parque que tem aqui perto. E daí, pô, no meio do rolê eu não ia ficar sacando o celular e vendo ali o leilão, guardando o caixão pra ver se alguém ia fazer outro lance. Chamei meu cobaia, né? Grande JV, ajuda a gente aqui na galeria, faz as thumb, às vezes edita, enfim, é um dos editores reserva aí que tem. Não é bem reserva, né? Mas quando faz reclamando. Enfim, o João ele ficou guardando o caixão lá no site, caso alguém fizesse outro lance, ele já me avisava e eu já fazia um na hora ali, na lata. Beleza, ninguém tinha feito nenhum lance, acabou o rolê, voltei pra casa, inclusive tinha comentado com meus amigos sobre esse leilão, eles acharam legal a ideia também. Voltei pra casa, deu a hora do leilão. Tava na emoção, cara, tava na emoção na hora do leilão. Porque ia passando lá os lotes, porque a gente chama de lote, né? Cada lote é uma peça. O VHS, se eu não me engano, era o lote 463. Ele começou... Não lembro qual lote começou, mas era bem antes, era uns 200 e pouco. Passou bastante tempo do leilão, aí tava eu e o João. Eu e o João a gente tava acompanhando junto, né? Porque o leilão era ao vivo. A gente tava acompanhando, pum! Deu a tela do Mundo Encantado. Quanto mais ia passando, mais a gente ficava ansioso. Deu a tela do Mundo Encantado, tava lá, pra qualquer um fazer um lance. Eu fiquei na emoção pensando, cara, se alguém fizer lance vai dar muito ruim. Se alguém fizer lance vai dar muito ruim. Aí, ninguém fez. Arrematei. Inclusive, na hora que fechou o lote do Mundo Encantado que eu ganhei, eu tava gravando um áudio pro João. Eu já perdi esse áudio, dele perdeu esse áudio virou Lost Media. Mas... foi mais ou menos assim que aconteceu a parada. Vai fechar? Ganhei! Na hora que fechou o lote, eu já fui falar com o vendedor. O leilão tava até acontecendo ainda, por isso que ele demorou um pouco pra me responder. Já fui falar com o dono do leilão, falei, oi, tal, arrematei tal item, lote tal, coisa tal. E daí, beleza. Passou um tempinho, eu fiz o Pix pra ele, né, de R$10, mas a taxa do leiloeiro, que era alguns centavos, enfim, não fez muita falta não. Foi pouca coisa, mas o que demorou mesmo foi pro VHS chegar nas minhas mãos.
Porque, pelo visto, esse leilão ele rendeu muito bem pro cara, ele vendeu muita coisa. Só que por ele ter vendido muita coisa, ele acabou se embananando muito, e daí demorou bastante pra ele enviar pros correios e chegar em mim. Enfim, eu arrematei o VHS no dia 22 de junho de 2024. Ele chegou nas minhas mãos dia 5 de julho de 2024. Dá mais ou menos aí umas 2, 3 semanas, então demorou bastante até pra esse VHS chegar nas minhas mãos. Mas chegou. Bora agora falar do dia 5/7, o dia que o VHS chegou nas minhas mãos. Nesse tempo, eu trabalhava com meu pai, né, então eu tava de férias da escola e daí eu tava lá dando uma forcinha pra ele no serviço dele. E como era ele que tava cuidando também, né, dessa parte do leilão, ele tava falando com o cara sobre envio e tal, ele me fez uma surpresa, do nada. Ele comprou secretamente o Coletânea de Sucessos da Rinaldi Produções, que até então eu não tinha, eu só tinha a versão que era o DVD separado. Inclusive, quando eu abri eu tirei muita foto do VHS, tem uma paulada de foto, uma lapa de foto. Inclusive, foi gravado um unboxing. Foi gravado um unboxing do VHS, completamente improvisado. Eu vou colocar aí na tela pra vocês. Rapidinho. Beleza, já tinha acabado o leilão, o VHS já tinha chego em minhas mãos, só que tinha uma complicação. Ó, até rimou. Como que eu ia rodar essa fita? Não tinha como. Eu não tinha aparelho de rodar fita, eu não tinha videocassete nesse tempo ainda. E nem tinha como comprar, eu não tinha dinheiro e também meus pais não estavam muito afim de gastar dinheiro com toca-fitas. Demorou bastante até eu conseguir o videocassete que eu tenho hoje em dia e também conseguir um videocassete que funcionasse, porque como eu disse no vídeo tentando rodar o VHS, inclusive esse vídeo tá na descrição, eu falo bem mais detalhadamente sobre essa minha história com os videocassetes e tal. Eu falo bem mais detalhadamente nesse vídeo, recomendo vocês assistirem depois daqui. Mas enfim, demorou bastante pra eu conseguir um videocassete que realmente funcionasse e rodasse uma fita, tanto que passou 3 pela minha mão, um explodiu, o outro não funcionava. E esse de agora foi o que funcionou, e funcionou pro conserto meu. Tanto que esse vídeo aí de tentando rodar o VHS, ele até chegou a ser gravado há muito tempo atrás. Só que foi com outro videocassete que não funcionou. Mas então, realmente, muito difícil de achar um videocassete. Por exemplo, essas paradas de mídia analógica, é muito mais fácil, por exemplo, você achar uma vitrola hoje em dia do que um videocassete. Até porque tem empresa que ainda fabrica a vitrola. O LP, querendo ou não, ele é muito mais valorizado do que o VHS. Então é muito mais fácil você achar um toca-discos ou uma vitrola do que um videocassete que esteja novo funcionando. Até porque videocassete não tem como. Videocassete nenhuma empresa mais fabrica. Já é, ó, página virada. A vitrola ainda tem gente que bate nessa tecla, mas o videocassete não. Tanto que, quando eu comprei o meu LP do Patati Patatá, ele chegou, se eu não me engano, no dia 2 de dezembro. Eu rodei ele pela primeira vez dia 10. E daí, pô, é muito mais fácil chamar uma vitrola. E daí eu rodei ele com um intervalo muito menor de tempo. Tipo, questão de uns 10 dias, uma semaninha aí. Uma semaninha comparada com um ano. Aí não tem como, né? Mas mesmo sem um videocassete que funcionasse, eu queria muito... Eu tinha esse desejo. Eu queria muito que o primeiro RIP de VHS que tivesse pra comunidade de Patati Patatá fosse meu. Eu queria muito digitalizar esse negócio, postar pra vocês assistirem e tal. Queria. Só que um dia, alguém me manda um link. Canal Léo Pelúcio, VHS Patati Patatá no Mundo Encantado completo. Pô, pelo amor de Deus. Cara, que tristeza que foi isso, mano. Nossa. Nesse aí eu fiquei mal. Claro, não é culpa nem do Léo e nem do Eduardo que fez, não. O Eduardo fez a digitalização. Tanto que fez uma nossa também. Link também tá na descrição. Mas, pô, eu fiquei bem triste mesmo nesse tempo aí, porque eu queria que fosse eu. Mas aí não teve muito o que fazer, né? Vida pra frente, bola... Nossa, eu não acredito. Eu ia falar vida pra frente, bola que segue. Não. Não aceito. Restaurante francês... Não, restaurante francês eu relevei. Agora, vida pra frente, bola que segue, eu não vou aceitar. Eu aceitei que ele cortou meu barato e segui a vida. Até que chegou o dia
que o VHS foi rodado pela primeira vez. Isso também tá no vídeo que tá na descrição do tentando rodar o VHS, que foi justamente quando deu certo. Euforia total. Alegria, 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 alegria. Fiquei feliz. Vocês viram a minha felicidade nesse vídeo. Olha aí de novo. Consegui! Consegui! Eu consegui! Enfim, embora eu estivesse muito feliz, tinha uma complicação. O estado da fita tava podre. Galera, pra vocês terem uma noção, a fita chegou assim e ficou assim até o dia que eu rodei pela primeira vez. Quando eu rodei ela toda, quer dizer, não toda, né? Eu rodei ali o que deu pra rodar. Uma boa parte dessa sujeira sumiu. Só que daí, o que acontece? Eu ainda tava gravando, né? E daí, pô, no final do vídeo, né, na conclusão, eu tinha falado... Eu cortei um monte de coisa desse vídeo, né? Eu falei que eu cortei um monte de coisa. E uma delas era uma promessa que eu tinha feito. Que eu ia limpar essa fita, ia digitalizar e postar. Só que daí eu acabei cortando isso, porque primeiro que não era certeza absoluta. E segundo, que se fosse certeza talvez ia demorar um pouco mais do que eu imaginava. Querendo ou não, até que demorou, mas saiu. E daí a gente acabou procurando um monte de gente para limpar a fita. Eu consultei o VHS Break. Se você gosta de VHS, mídia física, coisa antiga, recomendo demais. Ele tem canal no YouTube e no Instagram, recomendo demais, recomendo demais. Só que ele é da Bahia, eu sou de São Paulo, então não compensava. Daí eu encontrei também o pessoal da Escaesco Digitalização, que é uma empresa profissional nesse ramo de preservação de mídia física, enfim. Eles fazem um trabalho bom, só que também não compensava porque era muito caro. Até que a minha mãe achou um cara aqui da minha cidade que fazia essa limpeza de digitalização por 50 reais, ambos. Limpeza mais digitalização, 50 reais. Beleza, mandei a fita pra ele. Passou um tempinho, né, ele fez a limpeza, digitalizou. Só que eu não gostei muito da digitalização dele. A digitalização dele tava mais ou menos assim. E daí eu pensei, pô, acho que eu consigo fazer melhor. Dito e feito, comprei a placa de captura e, gente, essa placa de captura me deixou bravo. O conversor de RCA para HDMI, né, no caso AV para HDMI, eu já tinha, beleza. Só que a placa de captura não. Comprei na Shopee. Galera, vocês sabem, né, que o cronograma aqui padrão da galeria é sábado 14h30. Às vezes a gente fura, mas enfim, a gente justifica e depois compensa com outro vídeo. O negócio saiu pra entrega sexta-feira, eu pensei, vai dar tempo, eu sei que vai. Não deu. Gente, sábado, 10 horas da manhã, eu saio de casa, pego a bicicleta, uns 15, 20 minutos de bicicleta pra ir pegar a placa de captura, mais 20 minutos pra voltar, 40 minutos só pedalando. Fiquei aí uma horinha fora de casa. Cheguei em casa, já era umas 11. Aí, 11 horas cheguei em casa, meio-dia eu tenho um curso que eu faço, então eu tinha que ir, e daí... De 11 horas para meio-dia foi o tempo de eu testar a placa de captura e digitalizar um clipe ou outro. Mas aí, enfim, fui pro meu curso, voltei do curso, só que também tinha uma outra complicação. Eu marquei de sair com meus amigos pro cinema, exatamente 2h30. Falei, galera, vou atrasar. Umas 3 horas eu tô saindo de casa. Pensei, pô, vai dar tempo. Eu saio do curso 1 hora, saí ali 1h30 ali, né, que atrasou um pouquinho, saí 1h30. Cheguei em casa, almocei enquanto digitalizava, tomei banho enquanto digitalizava, só que ainda assim o tempo não foi o suficiente. Eu consegui digitalizar só até o late cachorrinho. O circo para estar pra cima eu não consegui. Aí não teve como, fui pro cinema e pensei, pô, vamos ter que adiar o vídeo. Ou a gente coloca ele pra 6 e pouquinha, ou pra 8h30, ou lança amanhã. A gente ali da galeria no consenso preferiu colocar ele pra 8h30, só que eu não consegui, porque eu cheguei um pouco mais tarde em casa. Colocamos pra 8h45, 15 pras 9. Gente, o que foi aquilo? Esse eu também tenho que agradecer a vocês. Galera, pico de audiência, 18 pessoas. 18 pessoas assistindo uma digitalização do VHS do Mundo Encantado. 18 pessoas, esse pico de audiência foi sensacional. De verdade, muito obrigado. Eu não esperava, até porque, pô, estreia longa é difícil manter a audiência. E, caramba, vocês pararam mesmo de fazer o que vocês estavam fazendo pra assistir a digitalização. Eu fiquei muito feliz, de verdade. Essa eu fiquei feliz. Então, embora eu não tenha sido o primeiro a digitalizar, pelo menos a minha digitalização fez história, eu garanto que fez. E também, por mais que tenha dado tudo errado no dia que era pra postar a digitalização, deu certo, funcionou. Bola pra frente, vida que segue. Agora eu acertei! E também, acabou demorando um pouco, porque eu tive que arrumar um bug na digitalização, que era o bug do Como é Bom Ser Feliz. Vocês podem ver na digitalização
que tem um bug muito grande na hora que o Patata te fala, ah, eu vou te dar um abraço, Patata. Então, isso é porque a fita ela tá literalmente amassada nessa parte. E daí a imagem morria, né? Passava pro conversor, a imagem morria. Não sei por que no conversor a imagem morria. Quando eu assistia direto na TV de tubo, rodava normal. Claro, tinha interferência, mas rodava normal. E daí eu acabei mesclando ali a digitalização que o cara tinha feito com a minha. Ficou tenebroso, mas enfim. Depois eu fiz uma segunda digitalização, que tá lá na nossa página do Internet Archive. Tá na descrição também o link da nossa página. E nela eu corrigi esse bug. Foi bem difícil, mas consegui corrigir. Ali a digitalização é 100% minha. O áudio às vezes deu uma fraquejada, mas deu tudo certo na digitalização. Então, bora ir pro final dessa história. Quase que não saiu. Quase não saiu mesmo. Quando saiu foi por outra pessoa. Foi mesmo. Quase que a fita arrebentou. Quase mesmo. Várias vezes por sinal. Eu tive a impressão, nossa, fazer a digitalização dessa fita foi tenebrosa. Toda hora eu tinha a sensação de que eu tava colocando essa fita muito em risco. Até porque teve uma parte que meu videocassete tava dando uns problemas. Nossa, eu fiquei com muito medo. Quando saiu, deu tudo errado? Deu tudo errado. Mas saiu. Galera, 1 ano e 2 meses. Essa saga demorou 1 ano e 2 meses. E olha que eu ainda contei ela minimamente resumida. Eu acho que a maior parte do vídeo foi falando sobre o mundo encantado do que sobre a minha odisseia com essa fita. Mas a minha felicidade de rodar pela primeira vez não tem preço. Galera, olha a alegria da criança. Eu rodei essa fita, não consegui, tá rodando ali. Pra vocês terem uma noção, meus LPs do Patati Patatá eu comprei sem ter uma vitrola também. Só que daí foi o que eu falei. Foi cerca de 1 ou 2 semanas pra rodar, pouca coisa. Aí compara isso com 1 ano pra rodar uma fita, aí não tem como. Até porque também, né, videocassete, como eu disse, é um milagre você achar um hoje que esteja funcionando. E que seja minimamente barato, até porque, claro, tem videocassete que funciona, mas o cara vende por 500 reais. Bom, e eu acabei fazendo esse vídeo pra, além de contar sobre a produção do Mundo Encantado, também contar sobre a minha saga com o VHS, né? Já matar 2 coelhos com uma caixa dada só, porque eram 2 assuntos que eu queria muito fazer. Só que como eles eram mais ou menos similares, né, tinham uma semelhança, juntei os dois no mesmo vídeo e fiz. Inclusive a saga do VHS era uma coisa que eu queria muito compartilhar com vocês, porque de todos os 70 itens da minha coleção, o VHS de longe é o que mais tem história pra contar, de longe, de longe. E embora essa saga tenha parecido um pouco curta, ela demorou muito pra acabar. Mas o vídeo não, tanto que eu vou acabar ele agora. Bom, mais uma vez quebrando os costumes, a gente pede para que vocês deixem um like, se inscrevam e comentem, já que fazer vídeo nesse formato realmente dá muito trabalho. E falando nisso, eu vou tentar trazer mais vídeos nesse formato, mais ou menos aí uma vez por mês, que é para não fugir muito dos padrões da galeria aqui no YouTube e também para não saturar, já que como eu disse no vlog do circo, o foco da galeria aqui no YouTube sempre foi trazer reviews e informações sobre a discografia do Patati Patatá. Mas a partir do sábado que vem, a galeria já volta aos seus padrões de fábrica, postando as reviews e o conteúdo que a gente sempre postou por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, sintam-se livres para tirá-las nos comentários, a gente sempre responde. E tchau!